passam por ciclos, mas nem todas recebem cuidado, informação e apoio. Hoje tenho o prazer de receber aqui uma convidada muito especial e vamos falar sobre o episódio Gerar, um tema muito legal, um tema importante de ser falado. Ela é especialista, psicóloga clínica, especialista em transtorno como depressão, ansiedade e sexualidade. E esse é o nosso tema de hoje. Vamos falar sobre a sexualidade da mulher e também a mulher gestante, que passa por vários ciclos e também precisa de informações sobre esse tema. Minha querida, seja muito bem-vinda, Maria Ferreira. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, viu? É uma honra estar aqui com você e falar sobre esse assunto, como você falou, que ainda é muito tabu na sociedade, né? Sim, o prazer é todo meu. Muito obrigada, honrada com o convite. Eu que agradeço. Sim, ainda na sociedade há muitos mitos em relação à sexualidade, principalmente da gestante. Gestante, menopausa, há sempre um mito, um preconceito por trás de tudo isso. Isso confunde muito a população, principalmente as mulheres, né? Que precisam de clareza num momento tão especial como é a gestação. Maravilha, e vamos falar aqui só em alguns aspectos, mas ela como especialista, ela aborda isso, né, no dia a dia dela, tem vários anos aí de experiência, e eu citei aqui apenas algumas especialidades, né, você trabalha com uma parte familiar também, fala mais um pouquinho sobre o seu trabalho. Sim, eu tenho 27 anos, né, atuando na psicologia. Eu tenho um ciclo de vida da área da saúde, mais precisamente enfermagem, e hoje eu estou só com a psicologia. Nesses 27 anos eu fui fazendo algumas especializações. E aí se você pergunta por que tantas? Porque a gente vai observando a demanda da sociedade. Então quando você sai da universidade, você sai cheia de teoria e pouca prática, apesar dos estágios que nós realizamos. Então eu fui em busca e fui me especializando. E a área da psicologia clínica, você acaba recebendo famílias, crianças, adolescentes e vai tornando-se familiar. Então você sente necessidade de ter um pouco mais de suporte para uma determinada área, você vai e busca ou um curso ou uma especialização. Então eu acabei especializando em controle de estresse pós-traumático, porque é inevitável você ter uma sociedade, principalmente nós brasileiros, é absurdo o número de pessoas com estresse. Sim, sim. E o estresse vai levar, logicamente, para todas as áreas das pessoas. Criança, idosos, gestantes, né? Porque se nós pensarmos no nosso dia a dia, há uma série de fatores que te empurram. Mesmo que você não queira ir, você vai, né? Sim, você está no trânsito, você se estressa, você está no meio onde o sistema econômico, tudo isso. E aí tem também as questões voltadas para o lado pessoal de cada pessoa. Dentro deste nicho, né, de trabalhar com famílias, o que eu tenho observado muito é que as pessoas, normalmente, elas não buscam esclarecimento. Você pode falar, Maria, mas não tem muito esclarecimento na mídia? Sim, às vezes tem o esclarecimento, contudo, nem sempre as pessoas estão abertas, preparadas. Então, quando você tem oportunidade, por exemplo, numa unidade básica de saúde, como eu já trabalhei, nós temos momentos apropriados para receber crianças, para receber gestantes. Então fica muito mais fácil de você saber o que está acontecendo. Sim. Fora isso, eu só vou ter essas pessoas quando chega no consultório. E ainda nós temos muita gente que não tem acesso a isso real. A gente tem muita gente precisando de suporte psicológico, mas que não tem acesso. Fato. E isso acontece numa camada muito extensa da população. Dentro da gestação, é muito importante que a gestante ela tenha suporte. E quando ela percebe, por exemplo, um certo entristecimento, porque é uma questão que é da gestante. Sim. Nós estamos falando muitas vezes do primeiro filho, que é a primípera, né, como a gente costuma falar. Aí nesse momento, o que vem à cabeça de uma gestante? Você pode me falar, você que está gestando? É um misto de sensações. Primeiro eu brinco que assim,
descobri que estou grávida, e agora? Né? E eu falo que, assim, muitas mulheres têm muito essa questão com a mudança do corpo, outras é muito uma questão física. Eu mudei, assim, por exemplo, eu fazia atividade física no começo, como eu tive muito enjoo, tive muita fraqueza, eu optei por não fazer mais Sim. musculação. Então, assim, eu brinco e é uma realidade que cada mulher, você como mãe também sabe que cada gestação é diferente, e às vezes tem mulheres que falam, eu tive 2, 3 filhos, 4, e cada gestação foi diferente. Então muda muito, né? A questão hormonal. Tem mulheres que falam assim, nossa, eu fiquei assim insuportável. Eu brinco, eu falo que assim, eu não percebi de ter mudado tanto, questões assim emocionais. Os mais próximos de mim também falam que não. Sim. Mas é que nem não dá pra pessoa falar assim, eu queria ser assim. Não, porque vai ser de você e também da bagagem que você traz. Eu acredito muito disso. Se você já tinha ali um suporte, você já fazia uma terapia ou não, porque muitas precisam, mas igual você falou, umas não têm acesso. Exato. Algumas têm receio, já tive conversa com algumas que têm receio de procurar um profissional para poder conversar, né? Sim. Isso ocorre muito e o que você colocou, por exemplo, a gestante fica insuportável. Na verdade, a gestante ela fica sensível. É uma invasão de hormônio que está acontecendo ali. Este serzinho que está formado, ele vai causar um tamanho reboliço lá dentro. E aí os hormônios, claro. Então essa mulher fica muito mais sensível. E aí normalmente quando nós orientamos a gestante de uma forma geral, a gente coloca que é o momento em que ela precisa de conforto. E esse conforto nós estamos falando do físico e do mental. Ótimo. Por exemplo, se você está gestando e você coloca um calçado que não está confortável, isso vai causar uma certa irritabilidade. Sim. Quando nós, mulheres, estamos grávidas, tudo que a gente sente, a gente passa. Se você está, por exemplo, num ambiente de trabalho e a sua roupa está desconfortável, isso também vai trazer um certo desconforto para o bebê. Eu estou vendo que você está vestida lindamente. Ai, obrigada. Né? E esse bebê agradece. Sim. Porque ele precisa, né, de espaço. Fato. Por mais que alguém fale assim, mas ele está lá dentro. Sim, ele acompanha todo o movimento. Existe, Daiane, estudos que mostram que os bebês, a partir do 7º mês, eles já começam a receber essas informações. Olha. Então, tudo que acontece aqui fora, o bebê vai Ele absorvendo. vai sentindo. E aí, se você pensar, por exemplo, nós vivemos na maior metrópole da América Latina, São Paulo. Como é o dia a dia de São Paulo? Olha. Intenso, né? Dependendo do lugar, da área que você trabalha, é intenso. Então, você imagina que nem toda grávida pode tomar um Uber, Sim. tem o seu próprio carro. Então, essa grávida, ela necessita muitas vezes de um transporte coletivo. E nem sempre, né? Sim. Ela está, por exemplo, acompanhada. Sim. Então, são vários fatores que contribuem. Mas voltando à questão, né, dessas intercorrências, quando a gente costuma falar. As intercorrências vai desde uma crise de choro, por exemplo. A gestante, por estar muito sensível, de vez em quando ela vai chorar. E aí, se as pessoas não conseguem ser sensíveis para acolher, isso pode gerar um desconforto tanto para esta mãe quanto para o bebê. Então, a gente busca facilitar a vida da gestante. Esse é um cuidado que todos nós devemos ter. Sim. Né? Para ser um momento que esta mãe e este bebê ele tenha conforto. Se nós não tivermos essa sensibilidade, nós vamos trazer algumas dificuldades para a vida dessa mãe e desse bebê. E é um momento tão especial, né? E se as pessoas tivessem consciência disso, de facilitar, de apoiar na medida que tudo possível. Você falou da questão do transporte público, eu vou compartilhar aqui uma experiência minha. Acredito que eu estava com acho que 5 meses, estava numa das estações do metrô. E infelizmente é um reflexo da nossa sociedade, tem lá um vagão específico para os gestantes, idosos. Vou eu lá para esse setor. Estava acompanhada no dia. Sim. Só que no momento que o vagão já vinha de outras estações, já estava lotado. Essa estação que eu estava tinha um fiscal
Sim. E ele extremamente rígido ali, não só, né, gestante, idosos, deficientes. Tinha uma mulher com um bebezinho de colo, pequenininho, que precisa, né? Às vezes você vem de uma consulta, eu ia realmente para um compromisso, você tem que entender essa questão. E ele não, aqui, só que quando vinha, porque não era como a gente fala, não era onde formava, eram as outras estações, já vinha super lotado. E assim, de pessoas que não eram as que deveriam estar ali. Eu fiquei nesse dia uns 30, 40 minutos esperando um vagão vazio para poder conseguir entrar, e mesmo assim, quando já estava super lotado, Sim. né? E aí eu brinco que a minha amiga estava comigo, ela falou, senta. Eu falei, não. Eu comecei a olhar em volta, tinha muito mais preferencial do que eu. Então era a mãe com o bebê do colo, era um senhor que não conseguia se segurar. Eu ainda estava com a barriga um pouco menor, consegui me segurar e seguir a viagem. Mas isso que você fala é realmente... E a gente gosta de falar também sobre isso, porque assim, cada realidade de uma mulher é uma, né? A gente fala que é importante ter... E seria o mundo ideal, né? Que ela tivesse um apoio, tanto na família como profissionais. Principalmente eu falo muito dessa questão da parte emocional, né? Você aí como especialista na área sabe o quanto isso é importante. E mais agora que você falando que também a gente reflete tudo que a gente sente pro nosso bebê. Exatamente, Daiane. Então, quando você fala, eu senti na própria pele. Sim. Essa é uma realidade das nossas mães atualmente, né? E quando você fala, por exemplo, das pessoas muitas vezes ocuparem os espaços onde deveria estar o idoso, a gestante. E quando você diz assim, eu ofereci o meu lugar, porque eu achei que a minha barriga ainda estava um pouquinho, né? Mas esse deixar, né, o outro acarreta riscos para a gestante. Porque uma freada brusca, de repente alguém que esbarra em você, essa mãe pode sofrer um acidente. E aí, claro, é o que a gente não gostaria que acontecesse. Então esse cuidado é muito importante. Quando você fala dessa parte sensível, o que acontece? É muito comum as mães, quando engravidam, terem expectativas. Além das expectativas, as mães também têm ansiedade. As mães também têm um certo temor. E se você perguntar do que uma mãe tem temor, provavelmente você já passou por isso. Será que o meu bebê vai vir bem? Será que o meu bebê... E vem toda uma demanda. Isso, claro, vai interferir na parte psíquica. Junto a essa expectativa, vai gerando um certo nível de ansiedade. Essa ansiedade faz com que essa mãe, muitas vezes, pode se colocar em situação de risco. Por exemplo, uma mãe que ainda está dirigindo. Se ela está muito preocupada, pensando, ela pode tirar o foco do trânsito, por exemplo. Então, é um cuidado, a gente fala quando está, por exemplo, 7º, entrando no 8º mês, não, para já começar, né? Deixar um pouco mais de dirigir, ter um suporte, alguém que conduz. Exatamente porque a gente nunca sabe como o trânsito vai se comportar. Né? Então, todos esses temores, é esta mãe que recebe. E, concomitantemente, ela passa para o baby, que está lá. Então, se você está muito feliz, uau, esse bebê vai estar feliz. Se você está triste, provavelmente ele recebe também, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, existe mães depressivas? Sim. No melhores dos mundos, né, nós gostaríamos que a gestante não passasse por dificuldades, por conflitos, mas a nossa realidade vai nos dizer que esta mãe passa por inúmeros conflitos. E esses conflitos é recebido. E aí essa mãe, por exemplo, uma mãe muito entristecida, de repente esse bebê vem e passado o tempo, adolescente, adulto, ele tem uma certa tristeza e ele fala, eu não sei o que acontece, eu tenho tudo para ser feliz, mas eu estou triste. E quando você faz, por exemplo, esse histórico familiar, você descobre que esse ser, quando estava sendo gestado, essa mãe teve vários episódios de depressão. Então nós vamos ter gestante, por exemplo, que está em situação de marido com alcoolismo, por exemplo. Nós vamos ter agressor mesmo com a mulher gestante. Nós temos agressores dentro da família. Infelizmente, né? Então, isso acaba acarretando, né, uma série de transtornos, inclusive depressão, né?
que fica ali muitas vezes nesse período, o que não é algo bom, a gente gostaria. Perfeito, muito bem. E aí, juntando todo o contexto onde ela vive, mais já as questões biológicas, porque por si só elas vão aparecer, e aí a mulher tem todo esse complexo de sensações, né? E aí a gente trazendo até para essa questão também, que traz um pouco de receio, né? Acredito que por tudo isso que você falou, trazendo para a sexualidade, às vezes algumas têm um certo receio. Nossa, será que eu vou prejudicar o meu bebê? Será que não? E aí também tem que ter um apoio muito grande do parceiro, né? De entender esse momento, de entender esse furacão que acontece no universo da mulher nesse momento, né? Porque tem que ser alguém também muito, tem que estar junto, exatamente, né? Exatamente. E se torne mais sensível. O que a gente percebe hoje na atualidade? Nós temos muito mais maridos parceiros, né? Que se dedicam à parte, acompanham a mulher. Sim. Ainda tem um déficit, claro que temos, precisa melhorar sim. Mas nós temos um déficit sim ainda, mas tem mais parcerias hoje. Tem o homem que vai lá, por exemplo, fazer o curso de como dar banho no bebê, de como vestir o bebê. Legal. Então, isso é muito importante, sim, né? Sim. Porque esta grávida, essa gestante, ela se torna mais fortalecida. E quando o casal está fortalecido, quem ganha é este bebê. Né? Muito legal. Então, existem muitos mitos, por exemplo, que a gestante, ela não quer saber do marido, muitas vezes ela deixa, né, por exemplo, de praticar sexo porque tem medo. Então, é algo novo. Esse algo novo faz com que as mulheres tenham seus temores. Eu sempre coloco, na dúvida, consulte o seu ginecologista, porque não há risco nenhum, desde que esses parceiros, né, encontrem a melhor forma. Mas ninguém precisa abandonar, né, o ato sexual porque está gestando. Muito pelo contrário, existem mulheres que até dizem que têm, né, mais probabilidade de se sentir excitado com mais facilidade. Então, é esse cuidado que tem que ter. E, na dúvida, se sente dor, qualquer coisa, é buscar o ginecologista sempre. Buscar sempre um especialista. E é sobre isso. A gente fala, informação é tudo, né? Exatamente. Tá com dúvida, vai buscar o profissional. É uma questão física, procure seu médico. É uma questão emocional, procure um profissional, um psicólogo, um terapeuta. E sempre tem um caminho. Não pode se isolar, se fechar. Como você falou, sentir esse misto de emoções, de sensações, tudo para si, e porque vai transmitir também para o seu bebê, e a gente sabe que queremos o bem, né? Então a gente precisa aí ter essas informações. Foi muito bom aqui esse papo, gostei muito. E me fala um pouquinho dos seus projetos, tem projetos novos também, você atende presencial, atende online, e tem um projeto novo também que vem por aí. Eu atendo presencial e online, atendo aqui no Brasil, fora do Brasil também. Legal. Né? E eu tenho hoje, atendo na TCS, não sei se você conhece. Não, olha. É terapeuta cognitiva sexual, uma abordagem baseada em evidência. Legal. Tá? Sem achismo, é aquilo que é no dia a dia vivido. Bacana, aqui olha só. E agora. E eu trabalho também com orientação parental, por quê? Porque a orientação parental ela é indispensável. Você tem pais, por exemplo, que eles não querem fazer uma terapia. Tudo bem, eles não querem fazer uma terapia, eles podem se dirigir e fazer uma orientação parental. Não quero mandar minha criança para terapia. Tem criança que tem a necessidade de ir para terapia. Outras são os pais que precisam de mais orientação. Então eu recebo pais, por exemplo, assim, minha criança não come, o meu filho não come, o meu filho está muito irritado, eu não sei o que fazer com ele. Então busca um orientador parental, porque ele vai te auxiliar a desenvolver estratégias para que você lide de uma forma menos dolorosa nesse processo que não é fácil. Porque as mães hoje elas estão sim com uma dinâmica tripla, não é dupla, é tripla. Elas trabalham, elas têm os filhos e elas têm que ser a dona da casa. Então coordenar toda essa dinâmica não é uma tarefa fácil. Sem contar que nós temos as mães solo. Mãe solo sofre muito com falta de apoio. Então, estas mulheres, elas podem e devem buscar ajuda sempre. Você falava agora da gestante do apoio psicológico. Hoje nós sabemos que existem sim algumas unidades básicas que disponibiliza, mas é muito importante que essa mulher, diante de qualquer sofrimento psíquico, que ela busque ajuda. Existe, por exemplo, alguns atendimentos sociais.
O que é isso? O valor da sessão custa X, mas tem um valor social. Nem todo mundo sabe disso. Que legal. Então, de repente, eu posso buscar sim. E nesse período, eu vou estar diante de alguém que vai ouvir as minhas queixas. Sim. Porque nem sempre os familiares, né, ou os vizinhos, de repente escutam, mas não te encaminham. E esse encaminhamento é indispensável. Maravilha. Às vezes eles vão ouvir, mas eles não sabem como conduzir a situação, porque eles não têm, né, ali a experiência, não têm a formação. Às vezes ouvir é bom, mas não é o profissional adequado. Sim. Muito bom. É sempre bom ter essa escuta, mas é importante que tenha alguém que faça esse encaminhamento. Exato. Maravilha. Ingrid, estamos chegando aqui ao final desse episódio. Deixa a sua rede social, seu Instagram, para o pessoal te seguir, comentar um pouquinho. Fica à vontade. Eu sou a Maria Ferreira. O meu Instagram é mariaferreira_psi. Eu trabalho com terapia sexual, terapia de casal, terapia individual e sou apresentadora do Intimidade e Gestão na TV Relacionamento também. Maravilha, a gente vai deixar todos o arroba dela do Instagram, lá vocês vão encontrar todos os links dela, como encontrá-la, como, né, eu quero uma consulta, manda mensagem no direct, que ela vai, tenho certeza que ela vai receber vocês com o maior carinho. Comenta aqui, compartilha nesse episódio o que você mais gostou, se faz parte da sua vida ou não, se você já viveu essa experiência, compartilha com outra mulher. E muito obrigada por estar aqui presente conosco e até o próximo episódio.